Quando se trata de linguagem orientada a objetos, a gente pensa, primeiro, o que é um objeto? O objeto ele pode ser qualquer coisa dentro do sistema. Quando você está num ambiente visual, por exemplo, lá no Windows Forms, e você vê um botãozinho, aquele botão é um objeto. Um texto, uma caixa de texto para você escrever dentro, é um objeto. O próprio formulário é um objeto. Tudo são objetos. Esses objetos vêm de onde? Eles vêm de classes. Então, foi uma classe que foi criada e a partir daquela classe foi criado um objeto. Então, a classe ela também pode ser um objeto. Aqui a gente vai estudar, vai começar o estudo das classes, e vai ser a primeira coisa que a gente vai criar no nosso projeto aqui, vai ser uma classe. Como é que eu vou fazer isso? Aqui eu já comecei o projeto aula 4, do mesmo jeito que a gente começou os anteriores, Vou clicar com o botão direito em cima do nome do meu projeto, add class. Eu vou adicionar uma nova classe. Quando eu fizer isso, ele vai demorar um pouquinho e daqui a pouco vai me carregar as opções. Você foi na mesma opção lá, File, New Project e Console? Não. Sim, para criar o projeto sim. Agora para adicionar a classe aqui, eu botão direito. Eu estou fazendo ainda em console, por enquanto, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então ele já me deu a lista de opções aqui e já caiu marcado classe. E ele me pergunta o nome da classe. Ele vai criar um novo arquivo de dados para mim, dessa forma que eu vou fazer aqui. Tem jeito de você criar uma classe dentro de um mesmo arquivo que já tem outra classe, mas fica meio confuso e às vezes dificulta na hora de você reaproveitar. Então eu gosto de criar arquivos novos para classes novas. É isso que a gente vai aprender a fazer desde esse momento aqui. Então, em vez de classe 1, vamos criar um outro nome para essa nossa classe, para que vocês entendam mais ou menos o que eu estou querendo passar para vocês nessa ideia de classe. Eu vou chamar isso aqui de, por exemplo, personagem. Essa classe minha vai ser personagem. O nome do arquivo tem extensão CS e vamos adicionar. Quando eu adicionei a classe personagem, olha só o jeito que ficou. Ele já me trouxe alguns users que ele supõe que eu vou precisar. Eu vou ignorar isso por enquanto. E já caiu o namespace da aula 4, igualzinho aparece aqui, no program, no início, que eu tinha mostrado para vocês na primeira aula. E me informa que é a declaração da classe personagem. Existem as classes estáticas e as não estáticas, do mesmo jeito que os métodos estáticos. A diferença principal é que quando você tem uma classe estática, você não instancia ela. Tudo que você colocar dentro dela, você usa daquela mesma forma. Por exemplo, num arquivo de funções, uma função para converter um número para outra coisa, aí eu coloco direto o nome da classe ponto aquilo. A gente vai ver classes estáticas depois também, mas a princípio essa classe ela não é estática, é isso que a gente vai fazer. Uma classe que não é estática, ela instancia várias outras classes. Então eu tenho uma definição do que é a minha coisa, e eu vou criar várias outras coisas a partir dela. Então, por exemplo, nesse caso, a minha definição é de personagem. E eu vou colocar aqui dentro tudo que eu preciso para personagem. Vamos imaginar um personagem talvez de um jogo, um personagem de jogo. E então, tudo que é comum aos personagens de jogo eu vou colocar dentro dessa classe. Mas depois eu vou ter vários personagens. 4, 5 tipos de personagens diferentes. Eles todos vão vir dessa classe, vão ser ligados a ela, e se houver diferenças entre um personagem e outro, eu posso colocar lá, por exemplo, instanciar uma classe filha dessa, herdada dessa, que tem todas as características dela e mais algumas. Então eu posso colocar características diferentes na filha, que tem em comum no pai. Então eu posso criar, por exemplo, heróis e vilões, onde os heróis têm todas as características dos personagens e os vilões também, só que eles vão ter características distintas entre si. Depois eu tenho lá vários tipos de vilões, então eu posso criar vilão do tipo tal coisa. Por exemplo, aquele joguinho do Mario tinha um Goomba, vocês lembram do Goomba? O joguinho do Mario, é um bichinho que ele pulava em cima do bichinho esmagava. Então a gente cria uma classe Goomba, que ela é filha da classe vilão, que é filha da classe personagem, uma vinculada à outra. Do mesmo jeito eu teria aquele outro, como é que chama, Gabriel? Aquele que é a tartaruguinha? Copa? O Copa, tinha um Copa, que era a tartaruguinha verde.
também seria um vilão. E aí ela seria irmã daquela, seria filha do mesmo pai, né, com suas características distintas. A gente vai tentar pegar essa ideia de classes, imaginando personagens de jogos nesse primeiro momento, e depois a gente aplica em outras situações. Então, eu posso ter aqui dentro da minha classe métodos que executam operações, funções que retornam valores, né, igual a gente viu na aula passada. Posso ter também características dessa classe ou do personagem em questão. Essas características a gente pode chamá-las de propriedades. Os métodos, por exemplo, eles vão ser disparados, então eles seriam mais parecidos com os eventos, né? No entanto, as propriedades são as características deles, né? Cor de cabelo, altura, a velocidade que ele corre, ou se ele voa, se ele não voa, né? Essas coisas, o que a gente quiser. Então, no primeiro momento aqui, para definir essas propriedades, a gente tem que entender que tipo de propriedade é essa, como é que vai ser essa característica, que tipo de dados eu preciso informar. Vamos pensar que pode ser, pensando em personagem, vamos pensar aqui em altura desse personagem, né? Que, independente do sistema de medida, seja milímetros, pixels, o que for, mas vamos só colocar um número e esquecer por enquanto a questão unidade de medida. Se vai ser uma altura, né, vamos tratar como um número inteiro, para ficar mais fácil, sem casas decimais. Então vamos chamar uma variável inteira aqui, vamos criar, aliás, né, altura. Eu costumo criar variável local dentro da classe, tudo com letra minúscula. E a propriedade que vai fazer referência a ela fora da classe, eu coloco a primeira letra maiúscula. E dentro da classe, sempre que eu for manipular essa propriedade, eu manipulo sempre a variável local e faço com que ela alimente a propriedade, que vai ter acesso externo, que pode ser somente leitura, somente escrita ou leitura e escrita. E eu vou explicar para vocês como é que a gente escreve isso agora. Se ela é uma propriedade, só faz sentido que ela seja pública e que eu possa acessar de fora. Então eu vou escrever aqui public int e agora eu coloco o nome dela, altura, com A maiúsculo, para diferenciar da variável local. E eu vou colocar aqui dentro das chaves, né, um get, retornando a minha variável altura, e um set, jogando para dentro da altura o valor. O que isso faz? Vocês vão ver muito isso aqui quando vocês verem classes no C#. Qualquer classe de qualquer pessoa vai usar isso aqui. Isso define que a minha propriedade altura, o get, ele é para receber alguma coisa, para retornar alguma coisa para fora. E o set para atribuir para dentro. Então lá fora eu posso colocar o nome da minha classe, né? Por exemplo, personagem, ponto, altura, recebe alguma coisa, graças ao set, que alimenta a variável. E eu posso ler também, né? Variável, ponto, altura, escreva para mim aqui em algum lugar qualquer altura. E eu consigo obter o resultado por causa desse retorno. Né? E eu não vou alterar diretamente a altura aqui. Eu vou alterar a variável e a variável aqui dentro pode ser manipulada. Por que a gente faz isso? Porque em algum momento eu posso receber uma coisa e querer tratar antes de realmente colocar na minha propriedade. Agora fica difícil de vocês visualizarem que situação que vai precisar disso. Mas lá na frente vocês vão ver a praticidade dessa prática. Então nesse primeiro momento a gente vai só declarar e quando a gente começar a utilizar, aí vocês vão ver a aplicação disso na prática. Vamos criar mais alguma variável aqui além da altura, né? Para a gente ter mais coisas para trabalhar além disso. Sim, pode falar. O altura lá com letra minúsculo, você não colocou anteriormente a ele o encapsulamento dele, se ele é público, se ele é privado, se ele é protege. Como você não colocou, o padrão ele é private? Ele é interno, ele é uma variável local só dentro da classe aqui, ó, tá vendo? Então ele não vai ter acesso fora. Se não, então o padrão seria para eles colocar o private ou então deixar sem nada, é a mesma coisa. Então. Sim, mesma coisa.
Mas se você quiser escrever private aqui, pode escrever, não tem problema. Eu que tenho esse costume de deixar assim. Bom, vamos criar mais variáveis aqui. A gente tem duas formas de tratar. A gente pode colocar todas as variáveis locais juntas ou colocar elas logo depois da que instancia ela. Vamos colocar junto aqui que eu acho que é mais bonitinho. Então, além da altura, vamos colocar aqui, por exemplo, velocidade também. Eu vou copiar e colar e aí a gente só altera os nomes, só para a gente ganhar tempo. Em vez de altura vai ser velocidade, aqui vai ser velocidade, letra minúscula e aqui também. Pronto. Então a gente já tem na nossa classe duas propriedades. Essas duas propriedades, elas podem ser usadas e manipuladas de fora. Como é que a gente vai testar isso aqui agora? Ficou uma coisa bem visual, né, para quando você está olhando o texto. Né? Mas para quando você for olhar o programa, Não tem nada visual, né? Você não tem nada para perceber aquilo que foi feito. Então é uma anotação até aqui, até esse momento. Como é que eu utilizaria, lembrando que ela não é estática? Se ela não é estática, quando eu for usar ela, eu não posso simplesmente escrever aqui, por exemplo, personagem, ponto, e acessar as propriedades aqui de dentro, como eu faria se ela fosse estática. Então eu tenho que, ao invés disso, fazer uma declaração dela. Igual eu faço uma declaração de variável, eu faço uma declaração desse objeto personagem. Né? Vou criar uma variável para ele, né, que vai ser do tipo personagem. Vamos chamar ele de P, para ficar mais fácil da gente digitar. Eu poderia ser personagem com letra minúscula. Estático eu vou explicar depois. O estático, ele não instancia, você não cria outras dele, entendeu? Nesse caso aqui, a gente pode ter centenas de personagens buscando essa mesma classe, sem ter que escrever de novo. Estática, ela seria só uma. Em compensação, você não precisaria instanciar, criar a variável dela. Só coloca ali ponto e já acessa o conteúdo lá dentro. É menos usada. Estática é uma situação ou outra que lá na frente você vai precisar. Quase sempre a gente vai usar dessa forma aqui. Dessa forma, inclusive, você pode até gerar um banco de dados depois. Né? Depois a gente vai trabalhar com um banco de dados, mas bem lá na frente ainda. Então, eu estou instanciando um P que é do tipo personagem. Eu posso já começar inicializando ele como um novo personagem, se eu quiser. Se eu fizer isso aqui, eu já inicializo ele com alguma coisa. Ele é um novo personagem. Agora, se eu colocar só P ponto, aí sim ele me dá aquelas variáveis que eu tinha lá, olha só. E ele me informa que ele tem get e tem set, ou seja, ele é leitura e escrita. Mesma coisa a velocidade também. Então vamos colocar a altura, recebendo, por exemplo, 20. E a velocidade, vamos supor, a velocidade dele é 4. Este personagem tem essa característica. Eu posso criar outro personagem. Para diferenciar, eu posso, por exemplo, chamar esse aqui de P1 e criar um outro. Opa, deixa eu escrever aqui na frente. Criar um outro personagem abaixo dele aqui, que vai ser, por exemplo, o P2, personagem 2. E ele pode ter características diferentes. Por exemplo, a altura dele pode ser 25 e a velocidade dele 6, por exemplo. Eu poderia mudar à vontade aqui, quanto eu quisesse. Nesse momento eu só estou criando as classes e deixando elas preenchidas, né? As classes de personagem, né? Os objetos que a gente criou ali. E como é que eu vou visualizar isso aí agora? Né? Eu tenho que colocar um writeline para imprimir isso para mim, para eu ver se isso ficou do jeito que a gente queria que ficasse, né? No primeiro momento. Então vamos colocar alguma coisa aqui embaixo, ou melhor que isso, vamos criar um método para mostrar para a gente o resultado daquilo, para imprimir aquilo para a gente em algum lugar. Um bom lugar para se colocar um método seria talvez na própria classe. Né? Olha aqui, ó. Vamos aqui na classe personagem. E aqui vamos criar um método público, né? Public void, mostrar propriedades.
coloca, abre e fecha parênteses aqui no C Sharp. Se não colocar o abre e fecha parênteses, ele vai pensar que se trata de uma propriedade e não um método. E aí ele vai esperar get set. Nesse caso aqui, nós vamos voltar a utilizar o console.writeLine e aí a gente escreve aqui altura, 2 pontos, e vamos colocar a altura para aparecer aqui na frente. Altura.string. E aqui embaixo velocidade e vamos colocar também a velocidade para aparecer. Até aqui eu estou usando, nessa parte aqui pelo menos, estou usando coisa que a gente já conhece, né? Vocês já sabem. Tem alguma dúvida até aqui? Está tranquilo, né? Tá, mas esse método mostrar propriedade, Ele não está na nossa classe programa, ele está dentro da nossa classe personagem. Então, quando eu voltar aqui no programa, depois que eu criei os 2 personagens, né, aqui embaixo, eu quero mostrar o conteúdo de cada um deles. Então, eu vou mostrar primeiro do P1 ponto mostrar propriedades. Depois que eu mostrei as propriedades do P1, eu vou no P2 ponto mostrar propriedades e mostro as propriedades do P2. Vocês viram que eu só escrevi um método lá dentro da classe e aqui eu estou usando esse mesmo método tanto no P1 quanto no P2. e ele vai me dar valores diferentes, pela lógica, né? Agora sim a gente vai começar a ver o que isso afeta realmente. Vamos testar o nosso programa e ver. Deixa eu compilar. Pronto. E aqui a gente digita aula 04 e ele imprimiu lá pra gente. Altura 20, velocidade 4. Altura 25, velocidade 6. Tá certo isso aqui? Foi o que a gente fez, não foi? Bom, para ficar menos confuso, a gente pode dar uma incrementadinha aqui, ó, e colocar também o nome desse personagem. Né? Personagem 1, personagem 2, né? Só que a gente precisa passar isso também, então, como um parâmetro. Para saber de qual deles se trata. Ou então eu imprimo pelo lado de fora. Também poderia ser personagem 1, né? Nesse primeiro momento, se a gente quiser manter só 2 propriedades, aí eu teria que colocar aqui, ó. Console.writeLine personagem 1 e aí embaixo ele escreveria os dados do personagem 1 e aqui personagem 2 e ele escreveria embaixo os dados do personagem 2. Só vou colocar uma linha em branco aqui, né, para separar um do outro e vou colocar um aqui em cima para quando eu executar o programa novamente, né? Eu não estou limpando a tela. Pronto. Personagem 1, altura 20, velocidade 4. Personagem 2, altura 25, velocidade 6. Né? Tranquilo até aqui, né? Tá. Se tiverem perguntas, pode falar. Bom, continuando então, mais um pouquinho para frente. Vamos voltar aqui para o nosso personagem. Né? Eu tenho uma forma que eu posso atribuir a velocidade e a altura desse personagem direto na hora que eu instancio ele. Quando eu fui aqui, ó, novo personagem, eu abri e fechei parênteses porque não tem parâmetro nenhum, certo? Eu posso passar parâmetros aqui, se eu quiser. Basta eu criar um método que aqui em cima, que ele vai ser, na verdade, o meu construtor da classe. E aí esse construtor passa a ser executado sempre que eu der um new lá na frente. Como é que ele seria? Ele teria que ser público, antes de mais nada, e aqui eu coloco só o nome da classe de novo, público, personagem. E agora eu vou sobrescrever o padrão. O padrão é ele sem nada aqui dentro, mas eu vou passar parâmetros aqui. Quais seriam meus parâmetros? Um inteiro para altura e outro inteiro para velocidade.
Agora eu abro e fecho aqui o início de bloco e trato aqui dentro. Ah, tá certo, mas eu usei o mesmo nome da variável local aqui. Altura, eu usei aqui também como parâmetro. Como é que o C# vai identificar o que é um e o que é outro? Agora eu faço da seguinte maneira, eu uso esse comando aqui, ó, this. Não sei se é assim que pronuncia. This, se for. This ponto. Quando eu faço isso, eu informo que eu estou buscando uma coisa na classe e não no meu método. Então eu estou buscando a velocidade com V minúsculo aqui, tá vendo? Ou a altura com A minúsculo, que é o que faz parte da classe personagem e não do meu construtor. E ele vai receber o quê? O altura sem o this, que aí eu sei que é esse altura aqui. Eu estou fazendo isso de propósito, porque fica fácil de trabalhar se a gente usar os mesmos nomes e ele permite isso pra gente, né? Inclusive, essa é uma prática comum, né? Todo programador costuma trabalhar assim, dessa forma. E é uma coisa que você não vê, por exemplo, no Delphi. O Delphi é totalmente diferente a forma de se tratar esse tipo de coisa. Então a gente aproveita os recursos aqui e vamos por esse caminho. Mesma coisa vamos fazer também para velocidade. Velocidade de lá. Só isso aqui, mais nada, já vai atribuir para mim, né, as propriedades quando eu fizer a criação do meu objeto. Olha só que agora ele está me dando erro aqui, tá vendo? Porque ele está pedindo informações. Que informações eu preciso passar? A primeira é a altura. Vamos repetir o 20 aqui. E a segunda a velocidade, que é 4. Olha só. E agora eu não preciso mais disso aqui. Eu posso alterar depois se eu quiser, mas como eu não estou alterando, eu vou tirar. Não vou precisar dele mais. Aqui eu vou usar 25 e 6, não é isso? É 6. Ali só para, não sei se você ia falar mais para frente, mas para completar, a classe ela pode ter mais de um construtor. No caso aí, eu poderia tanto naquela classe colocar, né, ela vazia, a variável e criar um outro vazio, né, que ele poderia selecionar qual que eu posso usar. Isso. O vazia ou esse novo método. Exatamente. Bastava criar aqui novamente public personagem sem fazer nada, né? E ele ia continuar aceitando do jeito que estava antes. A diferença é que se eu criasse sem passar os parâmetros, não ia ficar alimentado aqui. Eu ia ter que colocar a alimentação igual estava antes, né? Mas não está errado. Você pode repetir o método, tá vendo? Com o mesmo nome, inclusive isso vale para qualquer método. Você vier aqui embaixo também e criar um outro método com o mesmo nome, passando parâmetros, ele vai entender quando é que é para usar um e quando é que é para usar outro. Com a diferença de que um você passa parâmetro e outro não. Se passar o parâmetro ele usa um, senão ele usa o outro. É bem inteligente. Sim, essa passando, estou comparando com outro, né, que já veio evoluindo, estou vendo que é bem inteligente, inclusive nessa declaração dos métodos set e get aí. Nossa senhora, isso aí é outra muito prática difícil, mas é verdade. Bom, vamos trabalhar com essa ideia aqui, vamos ver se funciona. Eu vou apagar essa aqui, ó, essa observação do método. Porque às que a gente vai precisar dela por enquanto. Pode acontecer um código, eu já vi código desse jeito. Que precisa. E às vezes a pessoa fica meio confusa. Isso. Não só pode acontecer que precise dessa situação, como também pode ser que a gente queira inicializar com outras situações diferentes. Talvez seja, por exemplo, um banco de dados que eu queira já inicializar abrindo um banco de dados, ou em outro momento eu não queira abrir o banco de dados. Então você vai colocando vários construtores conforme a necessidade do seu programa. Você não precisa restringir a um só construtor. Isso, exatamente. Mas nesse caso a gente está aprendendo como criar construtor. Eu vou deixar só um a princípio, né? Até para ficar mais fácil depois quando vocês forem analisar esse código-fonte. Vamos executar e ver se funciona do jeito que a gente queria. Tá lá, da mesma forma que antes, né? Que é o que a gente queria mesmo. Bom, fica até meio incompleto eu trabalhar classes dessa forma aí, né, instanciando classes, sem falar sobre listas. Eu gosto muito de lista de classes.
Só que esse é um assunto que não vai dar pra gente abordar agora nessa aula, né? Se não tiver nenhuma dúvida sobre classes e se a gente puder dar sequência, na próxima aula eu vou começar a falar sobre listas. Mas antes de encerrar, que a gente ainda tem uns minutinhos, eu vou falar sobre herança de classe, pra gente fazer mais uma classe herdada daquela, né? Se for preciso a gente volta depois. Bom, eu tenho a classe personagem, né? E eu falei que a gente podia ter outras classes, né? Então vamos criar uma nova classe e ver o que a gente pode fazer. Adicionar classe. Eu tenho a classe personagem, eu vou chamar essa classe aqui de vilão. E a classe vilão, eu vou colocar 2 pontos aqui, personagem, indicando que ele vem do personagem. Nesse caso aqui, ó, se eu for trabalhar dessa forma, eu preciso também já passar os parâmetros. Como eu não quero passar parâmetro agora, eu vou fazer aquele método de volta que o Neto sugeriu antes, para a gente não precisar do construtor. Agora sim é o momento que ele se torna bastante útil lá. Personagem, início, fim, e depois a gente vê se vai usar ele ou não, né, ou se tira ele de novo. Mas para eu poder mostrar para vocês a herança, olha só, ele já funcionou. Então tudo que eu fizer aqui dentro na classe vilão é adicional, mas o que eu já fiz na classe personagem, ou se eu fizer mais coisas aqui, ele também tem. Vocês vão notar isso agora que eu vou colocar aqui uma propriedade, uma string, nome, que é o nome do meu vilão. E public, string, nome, aqui eu coloquei nome em maiúsculo, deixa eu corrigir aqui. Nome. Nome, set, nome igual, vale. Pronto, né? Até aqui tá igual antes, né? Certo? Eu ia perguntar. Qual que é a diferença no caso, por exemplo, a classe vilão aí, a classe vilão ela é herdada de personagem. Sim. Certo? Na verdade, qual que é a vantagem de ela ser herdada de uma outra classe? Eu vou te explicar o que acontece. Todos os nossos personagens, seja vilão, seja herói, seja um tipo de vilão, seja outro tipo de vilão, eles vão ter altura e velocidade. Todos eles. Se eu fosse criar sem ser herança, né, ele sendo independente, eu teria que criar tudo de novo, tudo que eu escrevi aqui, ó, teria que copiar e colar lá na classe vilão, para cada vilão com características distintas que eu tivesse. Nesse caso, eu não preciso. Você vai perceber que a gente vai reaproveitar o código nesse caso. Então, se isso aqui, todos os vilões vão ter, então eu não preciso colocar separado. Mas esse vilão, por exemplo, esse aqui tem um nome. Na verdade, o nome é uma coisa que poderia ser parte do personagem. E eu que quis colocar aqui para diferenciar. Mas vamos supor que esse vilão aqui tem nome. Por exemplo, o herói talvez não tivesse um nome, não tivesse a propriedade nome. A gente pode chamar aqui, por exemplo, uma coisa mais específica de vilão, por exemplo, nível de maldade. Né? O herói não vai ter nível de maldade, né, no nosso caso. Nível maldade. Vou colocar aqui minúsculo para não confundir. Só para a gente ter uma ideia melhor. Né? Então, public int, nível maldade. Acertar aqui a indentação. Então, nível de maldade é uma coisa que só vai ter no vilão, não vai ter em outros tipos de personagem. Então, também é uma coisa específica disso aqui. Agora, se eu vier no meu programa aqui e criar um outro tipo de classe, né, vamos continuar aqui embaixo, a classe vilão, né, vamos chamar aqui V1, o primeiro vilão, vai ser igual a novo
vilão. Por enquanto eu não coloquei os métodos, não coloquei os construtores. Mas o que eu posso chamar nele? O V1 ele tem o quê? Ele tem altura, que eu posso atribuir uma altura para ele. Né? Ele tem velocidade, que eu posso atribuir uma velocidade para ele. Ele tem nome, que eu posso atribuir um nome para ele. Sou vilão só aqui, viu? É brincadeira. E eu tenho o nível de maldade também, né? Um pouquinho. Vamos colocar um bocadinho de maldade aqui. Vocês entenderam até aqui o que a gente fez com a ideia de herança? Sim. Deixa eu te perguntar, essa questão da herança, quando você vai desenvolver uma tela e você quer meio que aproveitar, o código já está em outro... Não é bem isso. Não é bem isso. O vilão tem essas características, mas vamos supor que o nosso herói ele tivesse nível de bondade em vez de nível de maldade. Em vez de nome, ele só tivesse um apelido. Mas ele também vai ter altura e velocidade. Então eu faço ele herdado também do personagem. Né? Ele vai ter características que o personagem tem, mas vai ter algumas que é só dele. Por que isso é importante? Aqui nesse caso, eu posso pensar, não, mas são só 2 propriedades, eu poderia colocar de novo no vilão. Mas e se for um código-fonte extenso, um cálculo enorme que você faz dentro do programa, que no outro método você tem que fazer todo aquele cálculo de novo. E aí você tem 3, 4 métodos diferentes, 3, 4 classes diferentes que vão fazer aquele cálculo todinho de novo. Você vai ficar alterando o código 3, 4 vezes, sendo que você poderia ter uma classe só, onde ela tenha a base daquilo, e aí quando tem diferenças, você faz as classes filhas com suas diferenças, mas quando precisa alterar, você altera só o principal, só a base, e ele já altera para todos, só lá embaixo. Isso aí Dá para ter uma ideia, né? Isso aí otimiza o código-fonte até para você fazer manutenção dele, né? No caso, no futuro, você não vai precisar sair procurando, em qual lugar que eu fiz? Eu fiz em 3, 4 lugares. Aí você tem que sair alterando esses 3, 4 lugares. A ideia... mas entendi isso. A ideia principal é essa. Então aqui, como a gente está só aprendendo como é que está usando, a gente está escrevendo pouca coisa, 1, 2 propriedades ali só para diferenciar. E também essa é a nosso primeiro contato com classes. Né? Aí a partir da próxima aula a gente começa a aprofundar um pouco mais. Eu vou deixar o código-fonte lá para vocês estudarem, analisarem. Se quiserem perguntar ou mexer também, pode ficar à Tem um vontade. vídeo também, né? Tem um vídeo que ajuda. Pode encerrar o vídeo, Bel. Chega de pertinho. Eu vou deixar o código-fonte disponível para vocês para olhar. Lembrando que agora a gente tem 2 arquivos a mais aqui, ó, quando você abrir. Além de sempre abre, né? Eu tenho o personagem e tenho o vilão. Deixa eu procurar aqui. Então é isso, gente.